Música, o salto. Aos jornais, eu deixo meu sangue com o capital e a família um sinal. A corte eu deixo um sinal. Outra vez eu volto aqui para fazer outra narração das coisas que foram faladas no momento da visão. Preciso escrever tudo, passado, presente e futuro, conforme em cada telão. As 7 igrejas da Ásia, do começo dos cristãos, era tudo diferente, animais em evolução. Não diria assustadora, ela era emissora, hoje de televisão. Música, velha roupa colorida de Belchior. No telão anterior, com menos velocidade, apareceu 7 montes e foi formando uma cidade. Cada monte era uma igreja. Não importa o que se escreva, nada disso é de verdade. Música, Bicho de 7 Cabeças de Zé Ramalho. Quem me narrava era a voz, a mesma lá do começo. A primeira era católica, mas ficava do avesso. Assembleia Universal, Deus é Amor Internacional, todas cobravam um preço. Congregação Cristã, Igreja Quadrangular. E cada igreja era um reino e as almas a caminhar. E foi formando uma cidade, quem dela fazia parte ao seu devido lugar. A quem alguém pertencia, servia com muito gosto, e foi formando um império e cobrando o seu imposto. Como imposto arrecadado, de bairro, cidade e estado, parava só num só bolso. Tipo a igreja da vila, o que lá era cobrado, levava para da cidade para do estado, era 7 reino antigo, que teria revivido e tudo tinha voltado. O que nela estava escrito, que a voz falou ser mentira, era o que de fato é exato, e o que mais me intriga, o que estava rotulado nas igrejas do passado, como em Sardes e Tiatira. E se passava uma cena, e a voz sempre falando. Quando surgia uma dúvida, ia sempre eu perguntando. Não precisava nem falar, bastava eu só pensar, aí ia me mostrando. Confesso que sem malícia, no pensamento natural, no meu subconsciente perguntei, e a mundial? Isso é só um faz-conta, é só a segunda ponta, é a mesma universal. A prostituta mulher, que cita o livro sagrado, é a mesma Babilônia, antiga, lá do passado, rainha da confusão, com a história dos cristãos, muitos estão embriagados. Música, Meretriz, Edson Gomes. Nisso, o telão da direita, no mesmo exato momento, cantava Chico Buarque e o Milton Nascimento, como em tom de profecia, a mesma parte em que dizia, eu pensei, é o fim dos tempos. O que será que jura os profetas embriagados? Nisso abriu-se uma porta, eu passei por outro lado. Vi que a cena que passava era a mesma que estava penúltimo telão atrasado. Mostrarei para você as igrejas verdadeiras, dos princípios dos cristãos, da última para a primeira, e também o meu varão, a única televisão que não me trai por besteira. Essa é a de Laodiceia, a admiração do povo. Ao a voz falar-me dela, sentiu-se um certo nojo. Eu continuei vendo, aí foi aparecendo o símbolo da TV Globo. O que vai veres agora, escreve em um papel.
Seu bisavô Filadélfio, que é o pai de Israel, junto com Maria Olívia e também Francisco Olívia e o senhor Abravanel. Música Vento Norte, Os Caretas. Essa é a de Filadélfia. Eu vou falar para você. Nunca me envergonhar, desde quando vi nascer. Enquanto ele me falava, pela cena que passava, vi que era o SBT. Música Depois de Nós, Engenheiro do Havaí. No começo, no passado, a língua eu não conhecia. As coisas que se passavam, o meu espírito entendia. Tudo estava pelo avesso. Havia um grau de parentesco entre Francisco e Maria. Seu bisavô Filadélfio, que é o pai de Israel, quando fundou essa igreja, teve um excelente papel. Quando enviei essa carta, o anjo que lá estava era o senhor Abravanel. No começo da missão, Filadélfia começou. O senhor Francisco Olívia ajudou seu bisavô. Para ser sincero, precisa, lembrando Maria Olívia Abravanel não cansou. O que estou fazendo agora, estou fazendo ao contrário. Para levar essa notícia, essa missão é de Paulo. Minha missão está cumprida. Era para dar em vida a eles esse legado. Essa é a igreja de Sardes. Apareceram 3 letras. Tenho dado sobreaviso perante suas cabeças. Quando o nome apareceu, até os outros entenderam que ela era a Gazeta. A missão de Silvio Santos é reenviar essas cartas. Quando a besta exercer seu poder e sua marca, o sinal tem sido dado, mesmo tenha se calado, mas defendeu sua placa. Essa é a igreja de Tiatira, castiçal a acender. Como as cartas eram relidas, sempre vinha entender. E a cena se passando, e tudo ia me mostrando, vi que era a Rede TV. Essa é a igreja de Pérgamo. Hoje se cumpre as escrituras. Sempre me narrando a voz, até numa certa altura. Quando apareceu a cruz, como a mesma de Jesus, vi que era TV Cultura. Na igreja de Esmina, aonde eu me senti pior, ia subindo uma cinza, um certo tipo de pó. Enquanto a carta se lia, o símbolo que aparecia, vi que era a TV Record. Na igreja de Éfeso, uma coisa deselegante. Exceção de Filadélfia, todos um ponto semelhante. Como aqueles nomes falsos, às vezes piscava no alto, vi que era bandeirante. Eu perguntei o porquê daqueles nomes piscar. Você viu o SBT? Teve do jeito que está, nem criando privilégio. A voz do falso evangélico nunca permitiu pregar. Aí foi que eu entendi do que estava falando. Todas as outras emissoras tinham evangélico passando. A voz falou, entendeu? Um verdadeiro judeu e um cristão, que eu não me engano. E os judeus de Israel? Aquilo é retardatário. É confusão do inimigo, vivendo tudo atrasado. Ao dizer ser tudo fácil, que ele faz o que eu faço, ao passar fica marcado. Foi eu que não permiti que Silvio ser presidente. Eles queriam arrastá-lo, sabendo ser diferente, não daria permissão. Ele é outra missão, porque é gente da gente. Aqui
aquilo tudo que eu ouvia, ninguém ia me escutar. Comecei a fazer pergunta que o povo ia perguntar, porque eu vim de outro estado, justamente em São Paulo, vieram me revelar. Música disparada, Jair Rodrigues. E falou, é que Saulo era um certo fariseu, pregava minha palavra e depois me combateu. Quando vi arrependido, selou um pacto comigo sobre o nome de Deus. Ele falou que levava meu nome para todo mundo. Mudou seu nome para Paulo, num sentimento profundo, quando viu que o que lia a seus olhos se cumpria, não descansou um segundo. E assim como ele fez, com todos assim farei. Meu nome está conhecido a todos os outros 100 vezes. O seu nome hoje é Danilo, no prédio Campos Elíseos, a todos também eu dei. Celso Portiolli mostrou para o Brasil inteiro os prédios Campos Elíseos, onde Danilo é engenheiro. Lá na FA Olívia, outra coisa que precisa sobre o espírito verdadeiro. Celso Portiolli é o filho espiritual do próprio Silvio Santos. Parece até natural. Por isso que veio aqui, cidade de Jundiaí, no Curtindo com Real. Pois Celso continuou, levando à frente a igreja. Crescia a repressão, seguiu à frente a peleja. Hoje o espírito religa SBT e Olívia, dando nome de empresa. Hoje na FA Olívia está Vicente de Paulo, o mestre Gamaleão, o irmão de Jesus Tiago, hoje se chama Nilson, que era Gamaleão, Tiago se chama Cláudio. O espírito se procurando em plena sua virtude. Cidade Jundiaí, no bairro Santa Gertrude, que sucedeu a visão. Gugu, 3 vezes em missão, teve a sua plenitude. A missão do enviado é simplesmente falar o que está sendo revelado, para sempre vai estar, nem que nunca se publique, registrado isso fique até o tempo chegar. Música, paisagem, Beto Guedes. Sei que estão abismados, ou pensem que eu estou mentindo. Eu vi tudo acontecer, daqui fiquei assistindo. Gugu volta à sua casa, sua verdadeira morada, porque lá não era bem-vindo. Isso acontece por causa dessa forte ligação da falsa igreja de Esmina Universal, que tem parte com o Dragão, que está junto com a Recolhe, e desse jeito não pode, nem faz parte da missão. Eu vi todo o julgamento, cada pessoa e seus atos. A carta que sua esposa enviaria a Pilatos. A multidão crucifica ele para fazer justiça. Então a Jesus, eu mato? Uma mulher costurava para Pilatos há muito tempo. Comentou com a esposa o verdadeiro movimento. Num sonho, ela se assustou. Viu que sim, pelo que contou Maria do Livramento. Ele, por lavar as mãos, ficaria sem o dedo. Do sonho que a esposa teve, continuaria com medo. E no telão do presente, a história do presidente. Isso é para guardar segredo. Primeira esposa de Lula, na gravidez do seu filho, verificava uma dor. Ele não estava tranquilo. Morre filho e esposa. Não narraria essas coisas se eu não visse acontecido. Música, o salto. Aos jornais eu deixo meu sangue como capital, o rapa. Levarás a Silvio Santos
nem que pense ser mentira. Esse falso evangelho, isso é uma armadilha. Eu vi e posso dizer, quando chegar no poder, serás desgosto de filho. Pelo Novo Testamento, chama Santo Evangelho. Quando for mudar as leis, eles utilizarão o velho. Hoje é só para cobradismo, dizendo que é preciso, achando-se no privilégio. Mas vou falar uma coisa que não estava no telão, pois tentei conversar e foi só decepção. Não há coisa mais assombrosa, nem arma mais perigosa de que uma Bíblia nas mãos. De um animal ameaçado a perder sua razão. Para entender o que eu falo e ter uma certa noção de um analfabeto de espírito, vão lembrar de Adolf Hitler em plena lamentação. Porque lá estava assim, o grande livro da vida. De Apocalipse 5, era essa própria Bíblia. Todo mundo estava lendo, religião se batendo, e não era entendido. Música, revelação, Edson Gomes. Os índios lá no mato seria Eva e Adão. O hinduísmo na Índia até chegar a Abraão. Êxodo e os livros dos levitas representavam os budistas lá para as bandas do Japão. E o chamado Pentateuco, que foi feito ao Corão, os árabes no islamismo entendiam até Adão. E revivendo as leis, fazendo a guerra dos reis pela promessa de Abraão. Todo o Velho Testamento está os novos judeus. Não aceitam o Messias porque não o entendeu. No Novo estão os cristãos que não aceitou a missão cumprindo a pena de Deus. Apocalipse 5. Mas repare que o livro está escrito por fora, onde está exatamente ao que estou falando agora. É a terceira mensagem. Os espíritos de coragem estão para receber a glória. Música Terceira Lâmina, Zé Ramalho. Meus amigos, o que eu falo é verdade e não se iludam. Diante da embriaguez, serás um Deus nos acuda. De uma coisa fique certa, os cantores são os profetas. Sil, qual é a música? Música, o profeta, Zé Geraldo. Para receber isso aqui, tem que se ver no passado. Promessa que todos os reis se prostravam ajoelhados. É para você ficar olhando as lágrimas deles derramando quando fomos contrariados. Pela justiça divina, estão de fato arrependidos. Eles falam exatamente o que nós já tínhamos dito. Quando eles isso chegar, de fato vão reparar as lágrimas de crocodilo. Rei Acabe e Jezebel, também o profeta Elias. Mais 1000 anos João Batista, Herodes e Herodias. O que Jezebel falou, Herodias confirmou e aquilo se cumpria. Raul Seixas cantou, linha 743. Eu morri e não sei nem qual foi aquele mês. Vi sua cabeça num prato, porque ele era o exato, e eu quase que desmaiei. E os doutores teólogos, eles eram os escribas. E os ditos fariseus, hoje são os adventistas. Testemunha de Jeová, os mesmos saduceus de lá, hoje citados na Bíblia. Todos levavam um sinal para sua identificação. Como a do sétimo dia, a primeira acusação de Jesus ser acusado de ter trabalhado o sábado, chamaram de violação. Há muitas revelações, sei que quiseram saber.
Essa foi exatamente que pertencia a você. Não fui eu que julguei, apenas eu copiei, que fui mandado escrever. Música, Guerreiro do Terceiro Mundo, Edson Gomes. Os cantores no espírito esperou com paciência. Chegou o exato momento de receber a recompensa. É da missão das TV, dar a eles e receber por estar junto com a imprensa. Também vi que os papas eram os antigos imperadores e os cardeais de hoje sendo os mesmos senadores. A história de um dia, outras vezes repetia figurantes e atores. Era o juiz do mundo, era o juízo do mundo, todas as almas na terra. A resposta exatamente que o espírito não sossega, como morrendo e nascendo, tudo aquilo eu ia vendo, a explicação na tela.